Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar as histórias do livro de Gênesis. Nós vamos contar a primeira parte da história de José, porque ela é muito grande. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 37 e capítulo 39. Vamos lá escutar essa história? José estava com medo, mas decidiu confiar em Deus. Certo dia, os irmãos mais velhos de José levaram os rebanhos de ovelhas para pastar muito longe de casa. As ovelhas já tinham comido toda a grama que havia nos campos mais próximos, e os irmãos de José tiveram que procurar novas pastagens. Muitos e muitos dias se passaram, e os irmãos dele não voltaram para casa. Eu quero que você vá procurar seus irmãos. Veja se eles estão precisando de alguma coisa e então volte para me dizer se eles estão bem. Sim, papai, irei imediatamente. Ele pegou alimento e água para a longa viagem. Depois de tudo pronto, vestiu sua túnica especial e se despediu. Ele andou muito. Demorou vários dias para encontrar seus irmãos. Certa manhã, seus irmãos viram que bem longe no campo vinha José, caminhando em direção a eles. Lá vem aquele sonhador. Por que será que ele está vindo aqui? Então, eles conversaram sobre coisas más que podiam fazer a José e fizeram planos terríveis. Finalmente achei vocês. José sorriu e foi até seus irmãos, mas seu sorriso logo desapareceu quando os irmãos o agarraram rudemente. Primeiro, eles tiraram a bela túnica de José. Depois, o jogaram em um poço fundo para que ele não pudesse sair de lá. Então, seus irmãos voltaram para o lugar em que estavam acampados e se sentaram para comer. Mas Rúben, um dos irmãos, não se sentia bem com o que tinham feito a José. Ele planejou secretamente tirar José daquele poço fundo e enviá-lo de volta para casa. Rúben pensou nisso enquanto saía para o campo para cuidar das ovelhas. Enquanto Rúben saía, outro irmão chamado Judá viu alguns mercadores se aproximando do vale. Olhe, mercadores! Essa seria uma boa forma de nos livrarmos daquele sonhador. Vamos vendê-lo aos mercadores e ele poderá ser escravo deles. E foi exatamente isso que os irmãos decidiram fazer. Assim, tiraram José do poço e o venderam aos mercadores por 20 moedas de prata. No começo, José ficou com medo. Ele tremia, ficou agitado e chorava. Então pensou em seu pai e nas muitas histórias que ele contava sobre como Deus sempre cuidou dele. José decidiu confiar que Deus também cuidaria dele. Ele não conseguia entender por que todo esse mal estava acontecendo com ele, mas confiou que Deus estaria junto com ele onde quer que fosse. José mal podia acreditar. No dia anterior, era responsável por toda a casa de seu patrão. E no dia seguinte, seu patrão lhe colocou na prisão. José sabia que não tinha feito nada errado. Ele também sabia de outra coisa importante, que Deus estava com ele e que cuidaria dele, não importava onde estivesse. Todos os dias, o carcereiro dava a José algo para fazer. Todos os dias, José trabalhava sem reclamar. A cada dia, o carcereiro observava a atitude de José e ele percebia que José fazia tudo certo. Em pouco tempo, ele encarregou José de todos os outros presos. Certa manhã, José notou que 2 dos presos pareciam muito preocupados. Um deles tinha trabalhado como chefe dos copeiros do rei. O outro tinha sido chefe dos padeiros do rei. Mas o rei tinha ficado muito zangado com os 2 homens e mandou prendê-los. Por que vocês estão tão preocupados? Porque esta noite tivemos sonhos muito estranhos e não sabemos o que eles significam. Deus é o único que pode explicar o que os sonhos significam. Contem os sonhos para mim. Eu sonhei com uma videira que tinha 3 ramos. Os ramos estavam carregados de uvas e eu as espremia no copo especial do rei e lhe dava. Deus vai me ajudar a explicar o que o seu sonho significa. Dentro de 3 dias você sairá da prisão e voltará ao seu trabalho no palácio. Quando você estiver no palácio outra vez, por favor, fale ao rei ao meu respeito. Eu não fiz nada errado para estar preso. Então, o padeiro
também resolveu contar seu sonho. Sonhei que carregava 3 cestos de pão na cabeça. No cesto mais alto, eu levava pães especiais e bolos para o rei, mas as aves estavam comendo os pães sobre minha cabeça. José orou silenciosamente, pedindo a ajuda de Deus. Deus também me ajudará a explicar seu sonho. Dentro de 3 dias, o rei vai castigá-lo e você morrerá. 3 dias depois, era o aniversário do rei e ele fez uma grande festa para todos os seus oficiais. Durante a festa, ele mandou chamar da prisão o copeiro e o padeiro. Então, o rei deu ao copeiro a oportunidade de voltar a trabalhar no palácio, mas mandou castigar o padeiro, exatamente como José havia falado. José esperou, esperou e esperou para ouvir se o copeiro tinha falado ao rei sobre ele. Mas o copeiro tinha se esquecido de José. José ficou muito triste, porque o copeiro tinha se esquecido dele, mas sabia que Deus o amava. José confiava que Deus cuidaria dele, mesmo na prisão. Vocês viram, crianças, como José confiava no Senhor e o Senhor estava sempre com ele, em todos os lugares, em todos os momentos? Nós também devemos confiar no Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa história e no próximo domingo teremos mais. Senhor meu Deus, obrigada, Jesus, por o Senhor nos mostrar que o Senhor é benevolente, que o Senhor é tão bom, que o Senhor nos acompanha nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nós escutarmos essa história de José e sabermos, Senhor, que o Senhor sempre está nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Crianças, até domingo, com a segunda parte da história de José. Um beijo e até mais. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.